Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria, com muita satisfação que, mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus, da espiritualidade amiga e, acima de tudo, em nome de Deus, para estudarmos a nossa querida doutrina espírita, essa doutrina de fraternidade, de amor, de caridade, de amparo, de consolo e de esclarecimento. Que hoje possamos, nesse momento, parar um pouco as nossas obrigações, as nossas tarefas do dia a dia, para nos dedicarmos um pouco às questões espirituais, às questões da nossa alma e da nossa relação com Deus, com a espiritualidade amiga que nunca nos desampara. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o nosso companheiro Pedro Paulo, da Sociedade Espírita Fraternidade, a SEF, que nos falará sobre o tema A Ressurreição de Lázaro. Mas antes de passarmos ao tema, propriamente dito, e passarmos a palavra ao Pedro Paulo, eu vou pedir a vocês um breve minuto para que juntos possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amigo, companheiro de todas as horas, em teu nome, em nome da espiritualidade da Casa de Francisco de Assis, e em nome de Deus, nosso Pai de infinita bondade, iniciamos os trabalhos de hoje, pedindo que a cada coração conosco sintonizado chegue um pouco de consolo e de esclarecimento, confortando seus corações, lhes dando ânimo para o dia a dia e ajudando-nos nos nossos esforços de melhoramento, de reforma íntima, no crescimento que nos leva ao teu encontro. Em teu nome, pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É com imenso prazer que aceitamos o convite do Grupo Espírita Francisco de Assis para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, hoje pensando na ressurreição de Lázaro, passagem esta contida no Evangelho de João, no capítulo 11. Para iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de trazer uma frase de uma escritora americana chamada Annie Diller, em que ela nos diz o seguinte: como passamos nossos dias, assim passamos nossa vida. A nossa vida, ela é repleta de dias. Portanto, como passamos esses dias, no final, é como passamos a nossa vida. É uma frase bem óbvia, mas poderemos refletir um pouco nos seus detalhes. Nós nascemos num dia, é o primeiro dia da nossa vida. É um dia de alegria, um dia de entusiasmo, é um dia de promessas, de expectativas. É um dia muito importante para cada um de nós. E partiremos para o plano espiritual, desencarnaremos, será o último dia da nossa experiência na carne. Esse dia será um dia sério, um dia triste, para muitos um dia até de desespero, um dia de sofrimento, de dor. Então, entre esses dois dias, o primeiro dia e o último dia, temos muitos dias. Cabe-nos pensar agora que será que ao longo desses inúmeros dias, entre esses dois grandes marcos do nascimento e de morte,
nós não temos dias semelhantes? Dias de entusiasmo, de expectativas, de felicidade, de alegria, e outros dias de sofrimentos, dores, lutas. Será que não temos? Nesses muitos dias que passamos, são milhares de dias, a cada década vivemos aproximadamente 3.650 dias. Portanto, como passamos nossos dias, assim passamos a nossa vida. E esses sentimentos que temos representam o que em termos de experiências? Vejamos que quando iniciamos um relacionamento, uma experiência boa, começamos num novo emprego, começamos um projeto, é um dia de alegria, um dia de nascimento de alguma coisa. Em contrapartida, quando temos uma notícia ruim, quando fechamos um ciclo, um relacionamento que se iniciou e ele se finda, é um dia de sofrimento, é uma perda de um emprego, é a chegada de um problema de saúde grave, é a perda de um filho, é o conhecimento que um filho enveredou por um caminho não muito positivo. São dias de dores, são dias de sofrimentos, são dias que representam uma verdadeira morte para nós. Tem aqueles até que dizem assim: eu não vivo mais, quando eles são colhidos por uma informação ou por uma situação muito difícil. Muitos dizem que não querem mais viver. Não acabam com a vida, literalmente, mas perdem a vontade de continuar vivendo. É como se tivessem verdadeiramente morrido para a vida. Então, a nossa vida, ela é recheada desses ciclos. Ciclos de nascimentos, ciclos de mortes, o tempo todo. Ciclo em que nós nos sentimos felizes, ciclos que se fecham com um momento de tristeza, com um momento de bastante dor. Precisamos pensar por que isso acontece. Essa que é a grande questão. Jesus nos fala no Evangelho que no mundo nós teremos aflições, muitas dificuldades, e Ele mesmo nos diz para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, mostrando que cada momento deste de sofrimento, se nós passarmos bem, nós sairemos vitoriosos ao longo da nossa vida. Por isso que a vida, ela é feita desses momentos de dores, porque tem uma proposta embutida nessas dificuldades, que é a proposta de nos fazer crescer. Nós nos desenvolvemos quando temos algum tipo de desafio. Nós criamos recursos íntimos quando passamos pelas lutas que nos exigem o desenvolvimento de certas questões internas que nascemos para desenvolver. Por isso que a vida é recheada de desafios, de ciclos, ciclos de nascimento, porque nos dão entusiasmos, que nos dão força, nos dão esperança, mas ao mesmo tempo esses ciclos se fecham com dificuldades para nos alertar que precisamos nos desenvolver de alguma maneira. O nosso olhar sobre estes momentos de morte, nós deveremos observá-los de forma mais detida. Por que passamos por eles? E como deveremos passar? O que esses momentos de morte aparente, de morte em vida, representam para nós? O que a vida está querendo nos trazer nestas situações? Todo ciclo nos leva a uma mudança. É uma roda que vai girando, que vai caminhando ao longo da vida.
Portanto, nós vamos nos desenvolvendo se soubermos aproveitar esses momentos difíceis como verdadeiros momentos de renascimento para novas experiências. O olhar aguçado sobre estes dias de dores é muito importante. Precisamos mudar. Precisamos nos transformar. Antes do nosso primeiro dia na vida, prometemos para nós mesmos, para a nossa consciência, que ao chegarmos no último dia da nossa passagem na Terra, sairemos melhores do que entramos. Por isso que existem dias e mais dias que vão nos habilitando a esta transformação que tanto precisamos fazer na vida. Mas, por uma questão lógica, nós fugimos e não desejamos esses dias de morte. Não desejamos. São experiências difíceis. Quem de nós procura ter problemas na vida? Ninguém. Mas os problemas aparecem, mesmo que nós não procuremos, demonstrando que tem uma finalidade embutida nesses problemas. E a finalidade maior da vida é a nossa transformação, é a nossa mudança. E mudar não basta saber que precisamos mudar. Precisamos fazer algo para otimizarmos este processo de mudança. Porque, naturalmente, temos uma resistência à mudança. Isso é normal. Nós falamos da mudança, mas nós resistimos às mudanças. É muito do ser humano isso. Buscamos sempre aquela zona chamada zona de conforto. A zona de conforto não é uma zona de felicidade, mas é uma zona também de acomodação. Eu fico ali, não me transformo em nada, não mudo em nada, mas eu administro as dificuldades inerentes àquela minha posição. É uma zona de conforto. Não é uma zona de felicidade, mas é uma zona de domínio que eu tenho, consciência das situações, e eu sei aplicar em cada momento algum tipo de ação para resolver aquele tipo de questão, mesmo não sendo feliz com esta posição. Então, este ponto em que chegamos no ponto mais baixo desta roda da vida, a roda do karma, que vai girando, em que momento estamos no seu ápice, no momento da alegria, em outros momentos estamos no seu ponto mais baixo, no momento da tristeza, é que deveremos olhar qual é a proposta da vida, no que precisamos mudar e por que estamos resistindo a esta mudança. Para mudarmos, precisamos fazer algumas coisas. A sociedade atual trabalha muito em cima da mudança de hábitos das pessoas. A ciência se debruça sobre essa questão. Os psicólogos, os terapeutas, todos falam a respeito dessa modificação nossa. Só que mesmo assim, temos bastante resistência às mudanças. Está na nossa natureza, querendo ser sempre a mesma coisa, porque nós nos identificamos conosco. Nós nos identificamos conosco, como nós somos. Quando falamos de mudança, seria outra pessoa diferente do que somos. E, naturalmente, nós não conseguimos imaginar sendo uma pessoa diferente. Nós imaginamos como nós somos em outro momento da vida, mas falamos da mudança. Esta mudança vai exigir de nós esforços, e esses esforços vão, normalmente, contrário àquilo que nós queremos. Lembremos-nos do Cristo quando nos diz que para segui-lo deveremos nos negar a nós mesmos. E essa negação de nós mesmos
Não é algo simples. É negar a nossa personalidade, as nossas características, quando elas não estão adequadas às leis do Criador. Podemos levantar alguns aspectos que estão ligados a esta nossa dificuldade de mudança. O primeiro ponto é o pensamento. Nós pensamos, nós temos uma maneira de pensar, criada pelas nossas experiências. Então, nós temos uma forma de pensar, um ponto de vista, uma opinião formada. Então, este pensamento, ele estimula emoções, estimula sentimentos. Esses sentimentos, estas emoções, fazem-nos pensar novamente a mesma coisa. Ficamos num ciclo vicioso. Nós pensamos, nós sentimos, nós sentimos, nós pensamos, portanto, não saímos de nós mesmos. E não estamos falando de pensamentos positivos, estamos falando de pensamentos, até emoções que nos desagradam, mas estamos tão encharcados de nós mesmos, tão viciados em nós mesmos, que não queremos sair desse nosso conforto de estarmos em nós mesmos. Então, este pensar e sentir, ele é um obstáculo para a nossa modificação, para a nossa transformação. Um outro ponto a ser pensado é a questão dos ambientes por onde transitamos. As pessoas que compõem este ambiente. Nos sentimos sempre da mesma maneira, pensamos da mesma maneira, gostamos daquele ambiente, nos aclimatamos a este ambiente. O ambiente, os locais por onde transitamos, se são sempre os mesmos locais, nos levam sempre a pensar as mesmas coisas, a sentirmos as mesmas coisas, por isso não é simples fazer uma mudança quando não modificamos o nosso ambiente externo por onde transitamos. E, finalmente, um terceiro aspecto importante é a questão temporal. Vivemos evocando o passado. Este passado nos leva a pensar uma série de coisas, a sentir uma série de coisas. E esse sentir encharcam-nos de tantas energias que nos fazem sentir bem de nós mesmos. Nos alimentamos de nós mesmos. Quando tentamos pensar no futuro, já pensamos no futuro atrelado àquilo que somos. Olha só uma reflexão interessante. Quando pensamos no nosso futuro após a nossa desencarnação, tentamos colocar-nos em algum lugar. Por que nós tentamos nos colocar em um ponto qualquer? Porque nos identificamos. Só que nos limitamos. Quando eu me imagino num determinado local no futuro, eu estou me limitando, porque eu estou me vinculando a um futuro que eu estou criando no momento presente. Eu estou pensando, eu vou para aquele local. Não. Então eu me limitei. Nós não temos que pensar assim. O futuro é o futuro que deverá ser construído no momento presente. O futuro será consequência. Todas as vezes que nós queremos identificar alguma coisa, nós estamos perdendo essa capacidade que temos da dispersão das coisas, das inúmeras possibilidades que a vida nos tem, quando queremos afunilar demais uma questão qualquer. O tempo nos atrapalha a mudança por isso, porque o passado nós evocamos os sentimentos e o futuro nós nos projetamos como somos. E se nós nos projetamos como somos, nós já somos no futuro que somos hoje. Então nós não somos diferentes. Parece estranho, mas isso é uma realidade. Por isso que temos uma resistência natural às mudanças. Pensamos, sentimos e pensamos.
transitamos pelos mesmos ambientes o tempo todo e também não nos encaixamos no presente, não olhamos para o momento presente como maneira de desenvolvermos a nossa trajetória. Olhamos para o passado, olhamos para o futuro, mas o futuro nos identificamos como no presente e não como uma outra pessoa diferente. E esses elementos dificultam, de fato, as possibilidades que temos de transformação. Na hora que estamos vivendo a morte aparente, aquela dor, aquele dia de sofrimento, de dor, e não percebemos neste dia uma oportunidade de transformação, vivemos uma verdadeira morte. A morte simbolizando a perda da oportunidade que estamos tendo de renascer, de ressurgir, de ressuscitar naquele momento de morte aparente. São muitas as oportunidades que deixamos escapar porque resistimos a esta condição da mudança. Pensando na passagem de Lázaro e adequando a nossa reflexão inicial à passagem do Cristo, Lázaro estava enfermo. Jesus foi informado disto e na mesma hora ele fala algo que é importante para as nossas reflexões. Ele nos diz que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. A enfermidade não era para a morte, mas para a glória. Da mesma maneira que os nossos sofrimentos, a nossa morte aparente nesses dias de dificuldades, não são para a nossa morte. Essas dificuldades são para a nossa glória, para a glória de Deus através de nós. Mas Jesus foi informado. Ele foi informado que Lázaro estava à beira da morte. E ele ainda ficou mais 2 dias. Quando ele retornou para Betânia, para verificar a situação, para poder fazer com que Lázaro ressurgisse, renascesse, ressuscitasse, ele já chegou com 4 dias que Lázaro era tido por morto. E como é que ele foi recebido? Ele foi recebido com questionamentos. Mas, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Vejamos. Questionaram Jesus. O Cristo diz claramente que Lázaro não iria morrer. E quando ele chega lá, ele é questionado que se ele tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Por que Jesus demorou tanto para chegar? Eis a questão, né? Que nós poderíamos pensar. Mas o que ele fez? Ele foi questionado, ele se solidarizou com aquela situação, pediu para ir ao túmulo. Chegando no túmulo, ele tinha uma pedra. Ele manda que retirassem a pedra. Então, os amigos de Lázaro retiram a pedra. Depois ele manda que Lázaro saísse de dentro do túmulo, sai para fora. Ele fala assim para Lázaro. Quando Lázaro sai, ele manda que as pessoas retirassem as faixas, as ataduras que estavam em torno de Lázaro. Esta passagem, esses pontos da passagem, podem nos levar a algumas reflexões nesta condição dos inúmeros dias que estamos vivendo na nossa vida. Primeiro, quando estamos
vivenciando uma situação difícil, uma notícia difícil, uma dificuldade, uma aflição, que teremos muitas, é como se estivéssemos caminhando para uma morte. E nesta hora evocamos Jesus, evocamos Deus, evocamos as forças conforme as nossas crenças. Pedimos ajuda para não vivenciarmos aquela morte. É o que fazemos. A diferença é que evocamos auxílio, mas queremos que o auxílio venha no momento que desejamos e da maneira que queremos. O auxílio virá da forma que nós necessitamos que ele venha. O Cristo sempre nos atenderá, conforme as nossas necessidades. Para muitos, estará demorando o auxílio. A pessoa está passando uma dificuldade e achando que está demorando, e aquela dificuldade até se complementa, se completa, termina, e a gente fala na intimidade: puxa vida, se tivesse chegado antes, não teria acontecido isso. Mas era para acontecer. Não chegou antes, chegou na hora exata que se cumpriria aquela necessidade. É assim que nós somos atendidos nas nossas evocações, nos nossos pedidos, nas nossas preces. A ajuda vem conforme a nossa necessidade e no momento certo, no momento correto, para que possamos, pela nossa morte aparente, ressuscitar, e nesta ressurreição a glória de Deus imperar. O Cristo manda que retirassem as pedras do túmulo. Quantas vezes nós estamos vendo irmãos nossos vivendo essas mortes, essas dificuldades, essas aflições, e poderemos remover certas pedras do caminho para ajudar? Quantas vezes? Mas ficamos esperando ajuda do alto. Já fizemos a nossa parte. Muitas vezes dizemos assim: já fiz a nossa parte, então não tem que arredar uma pedra, eu não tenho que fazer isso. Mas o Cristo mostra para que tirassem a pedra do caminho de Lázaro, no caso. Como é que ele sairia daquele túmulo se tinha uma pedra na frente? Quantas vezes a pessoa está vivendo uma dificuldade e nós não podemos tirar a pedra da frente para que ela possa ressuscitar? Porque não temos uma percepção de conjunto das coisas. Não percebemos o nosso papel de atuação na vida. O que estamos fazendo próximos àquelas pessoas que estão vivendo as suas mortes, porque cada um de nós viverá a sua própria morte ao longo dos dias da sua própria vida. E ele manda que Lázaro, o que estava morrendo, ressuscitasse. Ele manda que Lázaro saísse de dentro do túmulo. Sai para fora. Ele ordenou isso. Lázaro em estado de morte, deitado, e ele manda que ele agisse, fizesse alguma coisa, não ficasse apenas esperando ajuda, mas que ele também fizesse a sua parte. E Lázaro já estava em estado de putrefação, cheirava mal, conforme no Evangelho contém, mostrando quantas vezes nós ficamos paralisados naquela nossa morte, daquele momento, porque achamos que pelo fato de termos buscado ajuda, já nos credencia a sairmos da dificuldade. Não. Esta paralisia nos levando a um estado de putrefação verdadeiro da alma, que nós não poderemos deixar acontecer. O Cristo ordena: sai para fora, faça um movimento,
Busque ajuda. Saia dessa situação de marasmo, dessa situação de morte, porque você não está morto. Você pode ressuscitar. A sua enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E, finalmente, ele ordena também que as pessoas à sua volta retirassem as faixas, as ataduras de Lázaro, mostrando que não basta ajudarmos a pessoa com a retirada da pedra, que é o antes da morte, mas depois também do seu renascimento, da sua ressurreição, precisamos ajudar a pessoa a continuar na sua caminhada. Quantas vezes fazemos um trabalho no bem, no mundo, em que nós só damos o antes da morte? Nós alimentamos a pessoa para mantê-lo vivo, mas não o ajudamos a caminhar. Nós não tiramos as faixas, nós simplesmente retiramos a pedra do caminho, que era a fome, tiramos a fome do caminho, e agora o sujeito não tem fome, mas também não tem trabalho, não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem uma série de coisas. Então Jesus mostra-nos, olha, retirem a pedra. Agora ele tem que fazer alguma coisa também. Ele tem que buscar, ele tem que sair, ele tem que renascer. E ao mesmo tempo também ele precisa do apoio de todos para poder continuar na sua caminhada. A nossa vida é assim. A nossa vida, em muitos momentos, estamos dentro de um túmulo. É um acontecimento tão forte que nos leva a uma aparente morte. Nos sentimos mortos por dentro. E ficamos, em muitos casos, num estado de paralisia, de putrefação, de decomposição verdadeira. Uma decomposição da alma, da perda dos recursos que nós temos, da nossa orientação para a vida. Mas, ao mesmo tempo que isso está nos colhendo, nos acertando, existe o Cristo que nos envia os recursos para nos ajudar. Estamos inseridos num contexto, temos os amigos, as pessoas que, amando de Jesus, irão retirar as nossas pedras, irão nos tirar as faixas, mas nós precisaremos fazer a nossa parte. Todo momento de dor é um momento de renascimento, de ressurreição da alma. E conforme Jesus nos fala que esta aparente morte não é para nos destruir, nos levar verdadeiramente à morte. É para que façamos alguma coisa que glorifique o nosso Pai Criador. É uma mensagem que estará embutida naquilo que fizermos nestes momentos. Por isso, cabe-nos pensar qual a mensagem que estamos deixando quando ressurgimos das nossas mortes. O Gandhi, Mahatma Gandhi, nos traz uma frase muito simples para as nossas reflexões finais. A minha vida é a minha mensagem. A nossa vida está sendo a nossa mensagem. A mensagem que estamos trazendo na vida, mostrando na vida, representa o que estamos vivendo verdadeiramente. Quando passamos por aquela dificuldade, vencemos essa morte aparente,
estamos ressurgindo para a existência, para as experiências. E este momento deverá ser um momento de glorificação de Deus. E isso só acontecerá se demonstrarmos verdadeiramente o entendimento daquela situação. Não poderemos ficar focados na dificuldade. Deveremos olhar a dificuldade como uma oportunidade que estamos tendo na existência atual, como forma de nos levar ao nosso último dia da vida, nas condições que desejamos, prometidas por nós no início da nossa caminhada. A passagem de Lázaro nos leva a estas reflexões. Ressurgimos, renascemos, ressuscitamos muitas vezes ao longo da nossa vida. E cada momento deste representa uma nova oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe na nossa caminhada. E quando rogarmos a Ele o auxílio para os momentos das nossas dificuldades, que tenhamos as condições necessárias, a confiança devida para aguardá-lo. E quando Ele se aproximar de nós, nós não tenhamos o olhar da admoestação, do questionamento do tempo que Ele levou dentro da nossa expectativa. Mas entendamos que aquilo que estamos passando é para que possamos glorificar a Deus através do exemplo que poderemos tirar pela experiência que estaremos vivendo. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre na nossa caminhada na terra. Vamos fazer agora uma prece final de agradecimento a Jesus. Senhor Jesus, nosso Mestre, Pastor da nossa vida, queremos agradecer-te pelas inúmeras oportunidades que estamos tendo na atual jornada reencarnatória. Nascimentos e mortes em ciclos constantes, que nos permitem o desenvolvimento espiritual, a glorificação de Deus, o desenvolvimento da nossa fidelidade aos ensinamentos do Teu Evangelho. Obrigado, Jesus Cristo, por tantos recursos que a vida nos tem proporcionado, mesmo sabendo que somos carentes de tantas coisas, Senhor. Que nunca nos falte a Tua presença bondosa, Jesus Cristo, nos colhendo, nos envolvendo nesta caminhada reencarnatória. Abençoa, Senhor, o momento da nossa humanidade, tão carente de Ti, tão carente dos Teus ensinamentos, Senhor. Que todos nós recebamos a Tua presença através dos Teus mensageiros e que eles possam inocular na nossa consciência os elementos despertadores que nos farão melhores do que somos na atualidade, Senhor. Abençoa o Grupo Espírita Francisco de Assis, os seus trabalhadores, todas as atividades que aqui são desenvolvidas em Teu nome, Senhor.
Abençoa as outras casas espíritas, todos os trabalhadores. Abençoa, Senhor, todos aqueles que levam a Tua mensagem adiante, com a proposta de melhoria da humanidade. E nós aqui, nesta reflexão, que possamos ser abençoados com o Teu pensamento, bem como aqueles que conosco convivem o dia a dia, Senhor. Abençoa os nossos lares, nossos amores, e abençoa cada um de nós nas nossas lutas íntimas, ajudando-nos assim nessa transformação moral tão necessária na busca pela felicidade, Senhor. Muito obrigado por tudo. É em Teu nome, em nome de Deus e dos bons espíritos que nos assistiram, que concluímos a nossa reflexão de hoje. Que assim seja, Senhor.